Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Laudo da Polícia Federal contradiz decisão de Moraes sobre presença de réu em atos de 8 de janeiro. Nosso giro de pautas, um laudo da Polícia Federal apontou que houve erro na decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na condenação de um dos acusados de participação no 8 de janeiro. De acordo com a perícia feita no celular do réu Eduardo Zeferino Englet, o empresário só chegou a Brasília às 2 horas e 15 minutos do dia 8. No entanto, Moraes afirmou que Englet chegou à capital no dia 7 de janeiro e ficou no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército até o dia seguinte. O relatório da Polícia Federal ainda mostra que Englet saiu de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na noite do dia 6 e só chegou a Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, município cerca de 60 quilômetros da capital federal, próximo das 2 horas da tarde do dia 8 de janeiro. No último dia 31 de outubro, a defesa de Englet alegou que, ao contrário do que o ministro apontou na decisão pela condenação, o réu nunca esteve no QG do Exército. O erro do ministro Alexandre de Moraes levou o caso ao plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, erros perigosos e, em alguns casos, irreparáveis, Silvio. E inadmissíveis. Olha a gravidade do que nós estamos acompanhando. Olha a gravidade. O ministro Alexandre de Moraes estava condenando uma pessoa por um crime que ela não cometeu. E como nós estamos falando de um julgamento que acontece aos lotes de homens e mulheres, sabe-se lá quantas pessoas podem estar na mesma situação. Nós citamos aqui já um dos casos de uma mulher, as penas são altíssimas, são penas que vão de 14 a 17 anos, muito maiores, por exemplo, do que pessoas que cometeram crimes hediondos, traficantes de drogas, assassinos, muito maiores. Essas pessoas, e esse caso que nós citamos recentemente, por exemplo, para citar um exemplo, não há materialidade da presença dessa mulher dentro do Palácio do Planalto, mas encontraram uma garrafinha, materialidade que eu me refiro a imagens, cenas que são necessárias para condenar alguém por quebradeira, por vandalismo, por depredação, porque é disso que se trata. Foi isso que aconteceu, uma baderna generalizada e vandalismo, nas palavras do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Não temos imagens de que esta senhora que eu estou me referindo cometeu esse tipo de crime. Pois bem, mas encontraram uma garrafinha de água com as digitais dela, segundo foi feita a perícia. Nesse caso pode fazer perícia, né? O aeroporto de Roma não era caso para um perito, mas nesse caso foi feita uma perícia. E ela foi condenada a mais de 10 anos de cadeia. Uma vida perdida, fora o tempo que ela já cumpriu pena, mesmo sem o trânsito em julgado da sua sentença, do seu processo. Neste caso, é mais um exemplo, ele sequer estava lá. Ele foi ao quartel numa data anterior. Então, se o Brasil fosse um país sério, e nós estamos vivendo à luz do dia, né, todas as semanas, um atropelo ao devido processo legal, e sim, um atropelo ao Estado Democrático de Direito, já que é disso que o ministro Alexandre, e a isso que o ministro Alexandre de Moraes recorre o tempo inteiro, um golpe ao Estado Democrático de Direito, à nossa democracia. Nós estamos acompanhando a Constituição ser pisoteada, o Código de Processo Penal ser pisoteado pelo Supremo Tribunal Federal todo dia. E se o Brasil fosse um país sério, esse julgamento maculado, porque já está maculado, seria paralisado, precisa ser interditado imediatamente. Tudo precisa ser revisto. Os crimes imputados, os votos que parecem já estar prontos antes mesmo da sentença ser pronunciada, os advogados, e é importante lembrar, a maioria dos ministros é egressa da advocacia e há um desrespeito latente
aos profissionais da advocacia que sequer podem ir ao plenário físico defender o seu cliente, olho no olho do magistrado que pronunciará a sentença. Onde já se viu isso? Nós estamos acompanhando julgamentos de lotes de pessoas condenadas, praticamente todas, por crimes que se sobrepõem, crimes que sequer existem. Esse julgamento precisa parar imediatamente. E o Congresso precisa reagir, e uma boa alternativa já foi apresentada pelo senador Hamilton Mourão. Anistia, em parte, de crimes. Quem cometeu o crime e desde o dia seguinte aos atos de Brasília, nós no S Sem Filtro nos pronunciamos de forma sempre linear e transparente. Quem cometeu ato de depredação deve ser punido conforme o Código de Processo Penal por este crime e ponto. Não houve golpe de Estado nem tentativa de forma alguma. Isso é uma narrativa absurda. Absurda. Não há um líder, não havia. Havia vendedor de algodão doce, isso já virou até chacota. Havia pipoqueiro, havia crianças ali, aos montes, cachorros. Pessoas foram embarcadas, como aparentemente é o caso de algumas que já foram julgadas, embarcadas em ônibus. Foram parar no ginásio da Polícia Federal, depois na Papuda, no caso de homens, na Colmeia, no caso de mulheres. São avós. São pessoas que tem pessoas do lado de fora que passaram meses dependendo delas, sem elas do lado, avós, mães, pais, cuidadoras de pessoas com deficiência, portadores de comorbidades que não tiveram o devido tratamento médico. Olha, eu acho que já passou da hora de se dar um basta nesse julgamento. De alguém precisa dizer, um conselheiro do ministro Alexandre de Moraes naquele tribunal: ministro, para tudo, releia os livros que o senhor escreveu, especialmente sobre a Constituição da República, releia os seus livros, reavalie o tema. Não vamos jogar essas pessoas na cadeia por tanto tempo, porque se há algo que não vai poder, não haverá reparo no futuro, é pro tempo que essas pessoas vão perder. O tempo a gente não recupera. Augusto, não são casos que cabem um desculpe, foi engano, né? Olha, segundo esse caso só reforça a certeza de que o Brasil vive, graças ao Supremo Tribunal Federal, o Brasil testemunha a maior, mais abjeta e mais cruel aberração judicial de todos os tempos. Eu sou do tempo em que, quando se encontrava alguém preso na cadeia, 12 meses, 13, às vezes um ano, né, por um crime que não cometeu, isso aí era notícia de jornal. Os jornais não noticiam, ou quando noticiam favoravelmente, vem logo um comentário justificando que aquilo é uma defesa da democracia. Faz 4 anos, mais de 4 anos, que o ministro Alexandre de Moraes age como fora da lei, com abstraídas as tímidas exceções aí que se manifestam de vez em quando dos 2 ministros nomeados pelo Bolsonaro, com o apoio vergonhoso por ação ou omissão, geralmente é por ação mesmo, dos demais componentes do Supremo. Se a gente olha por esse prisma, é normal essa ideia que bate na cabeça do Lula de nomear um Flávio Dino ou um Messias, porque ele vai ter esse nível. O Supremo Tribunal Federal precisa ser contido imediatamente. O Brasil hoje não é um país democrático, porque tem presos políticos, exilados políticos e pessoas punidas sem julgamento há muitos anos. Há muitos anos. Como é que pode alguém ser julgado por lote? Como é que pode não haver a individualização de conduta? Como é que pode se esquecer que o ônus da acusação cabe ao acusador? Ele tem de provar o que fez. Como é possível enquadrar alguém por crimes inexistentes? O que é ato antidemocrático?
O que é isso? Que crime é este? Espalhar fake news. O Alexandre de Moraes conduz um número de processos tão grande que nem ele sabe qual é exatamente. E ninguém consegue descobrir. Um cara da Polícia Federal vem e se orgulha, diz que quer botar no Guinness, o livro de recordes, a maior prisão em massa da história, dia 8 de dezembro. Incluiu a prisão de quem não tinha chegado a Brasília, além dos casos que o Silvio mencionou. Então é o seguinte, repetindo, o Congresso brasileiro é muito criativo, sempre foi, historicamente, em momentos de crise grave. Estamos vivendo uma insegurança judicial gravíssima, jurídica, gravíssima, provocada por quem tem o dever de garantir a segurança jurídica. O Congresso tem de dar um jeito nisso. E o povo tem o dever de voltar às ruas para deixar claro que não concorda com este crime que está sendo cometido pela arrogância de advogados que chegaram lá, ao cume do poder hoje no Brasil, graças a um voto de um presidente ao qual prestaram, ou estão prestando, ou prestarão, ou prometeram favores. E o Alexandre de Moraes tem uma tese de doutorado em que ele diz que não deveria ser nomeado para o Supremo alguém em retribuição ao favor prestado ao presidente da República. É o caso dele, é o caso dos outros. Então, esse tumor tem de ser lancetado imediatamente. Interpol foi acionada para prender 2 brasileiros ligados ao Hezbollah no Líbano. Dupla planejava atos terroristas no Brasil. A PF fez os pedidos de prisão depois de receber informações da inteligência de outros países. A Polícia Federal prendeu hoje 2 pessoas suspeitas de ligação com o Hezbollah no Brasil. O grupo extremista libanês, aliado do Hamas na guerra contra Israel, estaria recrutando brasileiros para atos de terrorismo contra prédios da comunidade judaica no país. Um dos detidos foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A polícia acredita que ele já chegou com orientações para organizar ataques. Agentes da Polícia Federal fizeram buscas em 11 endereços nos estados de Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. O Hezbollah tem no Brasil o apoio de radicais de esquerda. O ex-assessor parlamentar Said Tenório divulgou fotos defendendo os extremistas. Ele chegou a ser recebido pelo ministro Alexandre Padilha no Palácio do Planalto, se reuniu com o ministro Silvio Almeida e foi a uma festa de aniversário do deputado Guilherme Boulos. Silvio Navarro, é inacreditável que alguém queira se aliar, se juntar a terroristas, mas é preciso lidar com a realidade e agir rápido, Silvio. Olha só, Adriana, esse tema, essa prisão, ou as prisões, mas a presença, a ligação com o Hezbollah e o Brasil é algo muito sério. Bom, vamos lá. O Hezbollah é uma milícia, é um grupo terrorista xiita dos anos 80, na Guerra Civil Libanesa, mas que tem profunda ligação com o Irã. É muito mais articulado e tem aliados pelo mundo muito mais poderosos do que o próprio Hamas. Nesse caso, é um aliado de ocasião, evidentemente, ao Hamas contra o Estado de Israel. Mas, eu repito, é mais articulado, tem conexões com a Tríplice Fronteira, conexões com o Brasil, com a Argentina, com o Paraguai. Bom, em 1992, por exemplo, o Hezbollah foi responsável por um ataque à embaixada israelense em Buenos Aires, deixando 29, 30 mortos naquela ocasião. E aí, você traz o nome desse sujeito, Said Tenório. Aliás, o nome dele eu até fui procurar, é José Marcos. Ele passou a adotar esse nome não faz muito tempo. Bom,
Ele era assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, aliado do deputado Márcio Gerri. E aí estamos falando do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB do Maranhão. Isso remete a quem? Ao atual ministro da Justiça e Segurança Pública? Pode não ser mera coincidência, são todos muito interligados. E esse sujeito, também recentemente, o jornal O Globo trouxe reportagem sobre atuação. É um verdadeiro lobista a favor do Irã dentro do Brasil. Esse sujeito foi ao Rio Grande do Sul, esse sujeito tem interlocução com representantes do Irã a cada passagem pelo Brasil. E ele estava onde? Ele estava no Palácio do Planalto, foi recebido pelo ministro Alexandre Padilha, ele já foi a festas de aniversário e apareceu em fotos com Guilherme Boulos. Vocês exibiram imagens dele ao lado de outro ministro, Silvio Almeida. Isso não é mera coincidência. Há uma clara relação dos governos do PT, da esquerda, ou seja, também todos os satélites do PT, com esses grupos extremistas, com esses terroristas. Esse sujeito, por exemplo, tem uma camiseta. Ele aparece, ele se deixou fotografar com uma camiseta do Hezbollah. Tá aí, tá na sua tela. Não é exagero que nós estamos falando. Então isso explica por que o governo brasileiro, esse anão diplomático que o Brasil se tornou, não consegue condenar com veemência o Hamas e o Hezbollah. Repito, um aliado de ocasião ao Hamas neste momento. Basta lembrar que o Líbano é uma fronteira norte com Israel, portanto está muito longe da faixa de Gaza, aquela faixa estreita, mais ao sul, com 42 quilômetros por 10 de largura, hiperpopulosa, pobre e repleta de túneis, de labirintos, onde o Hamas se esconde. A maioria deles, aliás, o QG é sempre debaixo de um hospital. Mas, fazendo todo esse rodeio, eu também quero lembrar aqui que tampouco é uma novidade esse tipo de descoberta pela Polícia Federal. Em 2016, ano da Olimpíada no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas que tinham feito juramento ao Estado Islâmico. Um deles tinha ido ao Paraguai comprar uma metralhadora, né, uma AK-47, e planejavam ataques terroristas. O que nós estamos vendo agora é mais um capítulo. Então, é muito perigoso tudo isso. E eu repito, vamos chamar a atenção para um fato que, em fevereiro deste ano, não faz muito tempo, o governo Lula, a Marinha, por ordem do presidente da República, evidentemente, autorizou uma fragata e um porta-helicópteros no Rio de Janeiro do Irã. E na época, a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, alertou que os navios, a fragata, porta-helicóptero, haviam sido utilizados no passado para eventos terroristas, mas o governo brasileiro, mais uma vez, fez questão de deixar claro de que lado nesse eixo ele está. Então, é algo muito perigoso o que está acontecendo. Ter terroristas aqui que se sentem confortáveis em estar em solo brasileiro não é pouca coisa. E a responsabilidade é do presidente da República, que não consegue condenar com veemência o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, qualquer outro grupo terrorista. Porque a esquerda, o partido que ele é filiado, aliás, esse sujeito, faço mais um parênteses aqui, que nós mostramos agora, Said Tenório, também foi assessor do Gilmar Tato, deputado, 2007, também foi assessor de um deputado do PT. E o PT tem uma simpatia enorme por esses grupos todos. Não condenaram o Hamas há muito pouco tempo. Então, eu acho que a gente deve prestar muita atenção, porque o Brasil vai se colocando cada vez mais num lugar muito complicado, num eixo muito complicado no meio dessa guerra. Outra notícia na tela. Subprocurador diz que Cid não apresentou provas de delação sobre Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 8, Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, disse que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ainda não apresentou provas de sua delação à Polícia Federal. Não foram apresentadas provas, disse Santos em entrevista à CNN Brasil.
Nós estamos tentando buscar essas provas, a confirmação do que ele falou. Nós da Procuradoria-Geral da República pedimos uma série de exigências que podem vir a corroborar com o que está na delação. Mas dizer que nós temos uma delação forte, que ela sustenta uma denúncia hoje, isso não existe. Amanhã poderá existir. O subprocurador acrescentou que não se pode criar expectativa de que haverá uma denúncia de um pretenso mentor do 8 de janeiro com base no que foi dito na delação de Cid. Santos também disse que o pacote anticrime de 2019 exige outros elementos da comprovação da delação de Cid. Delação é coisa séria, disse o subprocurador. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.